ou mesmo pagar por serviços. O valor estimado. Uma moeda de prata é equivalente a 10 moedas de bronze, ou 100 moedas de cobre. Ou produtos de referência, uma joia. Ou uma quantidade significativa de produtos agrícolas, como um saco de calças 4. Ou exemplo de uso. Um nobre ou comerciante poderia usar uma moeda de prata para adquirir tecidos preciosos ou cerâmicas detalhadas. 4 moedas de ouro. Este é o tipo de moeda mais valioso, destinado a grandes transações. Ou produtos muito valiosos. A sua utilização será principalmente para aqueles com maiores recursos ou para transações envolvendo várias famílias. O valor estimado. Uma moeda de ouro é equivalente a 10 moedas de prata, 100 bronze ou 1000 cobre. Ou produtos de referência. Muitas terras ou bens raros e requintados, como plumagens sagradas ou pedras preciosas. Ou exemplo de uso. Se um comerciante ou nobre quer comprar terras ou trocar um número considerável de bens preciosos, vai usar essa moeda? Como funciona o câmbio de moedas para produtos? Para dar valor à moeda e que as pessoas tenham confiança neles, vamos permitir que eles mudem diretamente com a cidade. Isso significa que as pessoas poderão trazer suas moedas de cobre, prata, bronze ou mesmo ouro para o mercado ou o palácio para receber produtos em troca. Se um fazendeiro tem 20 moedas de cobre, pode trazê-los ao palácio para receber 20 porções de milho ou feijão, que você pode revender ou usar em casa. Um comerciante com uma moeda de prata poderia ser trazido para mudá-lo para uma grande quantidade de cacau ou produtos têxteis, dando esse valor e apoiando a moeda. Os habitantes e comerciantes de Tenoch terá confiança em seu uso. Saberá que ao receber moedas, pode trocá-los por produtos reais a qualquer momento. Desta forma, evitamos a necessidade de carregar produtos volumoso e damos-lhes confiável na troca e acumulação de riqueza. Este sistema fará Teotihuacan florescer. Para as trocas, será muito mais fluido e os comerciantes será capaz de expandir suas atividades além do que a simples troca permite. Com moedas, estamos construindo uma economia forte, apoiado pela própria cidade e compreensível para todos. Carlos, determinado a fortalecer tanto a economia quanto o poder militar de Tenoch, toma a decisão de introduzir tecnologia avançada por seu tempo. Entende que, para alcançar mudanças significativas, construir uma infraestrutura capaz de processar metais e produzir ferramentas e armas de forma eficiente, Carlos reúne os melhores artesãos, médicos e especialistas em metalurgia de todo o império para explicar seu plano de construir fornos de alta temperatura que permitem derretendo e forjando ferro e aço. Este processo é novo para muitos deles, mas Carlos os ensina a construir esses fornos à base de argila e pedra, capaz de atingir temperaturas muito altas. Explica que com esses fornos serão capazes de trabalhar metais mais fortes, como ferro e aço, que têm vantagens significativas em comparação com armas e ferramentas, obsidiana tradicional e bronze. Uma vez produção de metal está em andamento, Carlos decide implementar um sistema de cunhagem de moedas para apoiar o sistema. Política monetária que introduziu, projeta uma máquina rudimentar, com a ajuda de seu conhecimento, capaz de cunhar moedas de cobre, bronze, prata e ouro. Artesãos são responsáveis por esculpir os moldes, e cada moeda carrega um símbolo sagrado de Tenoch, que garante sua autenticidade e valor. Carlos explica aos trabalhadores que essas moedas não apenas facilitarão o comércio, mas também permitirá que os habitantes se acumulem e transfiram valorizar mais eficientemente. Assim, a economia da cidade prospera. Graças a esta nova circulação de moedas, Carlos também entende que a segurança de Tenoch é fundamental e, portanto, estabelece a produção de armas avançadas para os militares. Com novos fornos e técnicas de forjamento de ferreiros, fabricação. Espadas com o novo aço. Produzir espadas fortes e afiadas, que se tornam um símbolo de poder no exército asteca. Lanças e bestas, essas armas fornecem soldados um maior alcance e uma vantagem na batalha, especialmente contra exércitos menos equipados. Arcos melhorados, os arcos, agora combinado com pontas de ferro de aço, oferecer maior penetração em combate. Armas Carlos. Introduz máquinas pesadas como catapultas e arietes, projetado para destruir fortificações inimigas e garantir superioridade em qualquer conflito. Essas armas, no entanto, estão sob controle. Apenas o exército pode usá-los, garantindo que a cidade e o império manter a supremacia militar. Carlos também pensa em melhorar a vida diária dos habitantes e acelerar o desenvolvimento do Tenoch.
Portanto, a produção de ferramentas para o campo, construção e minas está disponível para o público em geral. Isso inclui ferramentas agrícolas assadas, hoces e arados de aço, permitir que os agricultores aumentar a produtividade de suas culturas, garantir um abastecimento alimentar abundante, martelos de instrumentos de construção, cinzéis e serras metálicas, ajudar os construtores a gerenciar edifícios mais fortes e acelerar o processo de construção na cidade, equipamentos de mineração, com extração de metais cada vez mais em demanda. Carlos apresenta picaretas e pás de aço. Volte para os mineiros. Acessar de forma mais eficaz recursos valiosos. Essas ferramentas trazem uma mudança notável para Tenote. Produção agrícola e construção prosperar. E a economia está se expandindo a uma taxa nunca vista antes. Os produtos fabricados são de alta qualidade e as pessoas se sentem gratas. Como as novas ferramentas reduzem seus esforços e melhoram sua qualidade de vida. Melhorias. Introduzido por Carlos revolucionar a vida em Tenote. A introdução de fornos e não só aumenta a produção, mas também promove uma economia mais estável e estruturada. Moedas circulam rapidamente e os habitantes estão começando a adotar o novo sistema com entusiasmo. Exército de Tenote morre. Bem armado e equipado, torna-se uma força temível, capaz de proteger e expandir o império. Carlos deu Tenote as ferramentas não apenas para conter ameaças externas, mas para se tornar uma potência na Mesoamérica. Carlos, no estabelecimento do sistema, política monetária e incentivar o uso de ferramentas transformou avançadas a vida em Tenote e as cidades aliados. A introdução de drags de aço, jogado por alpacas e outros animais de carga, trouxe uma verdadeira revolução na agricultura. Os campos que costumavam dias intermináveis necessários para serem cultivados agora poderia ser trabalhado em menos tempo e com menos esforço, que aumentou o rendimento das culturas e deixou os fazendeiros com mais tempo e energia para outras atividades. Pessoas em breve observou a resistência e eficiência desses novos ferramentas. Um exemplo foi Quatri, um fazendeiro de meia idade que trabalhou toda a sua lavrando vida os campos com ferramentas de madeira e pedra. Quando ele começou a usar o arado de aço, jogado por alpacas treinadas, estava à vontade com que ele quebrou o chão. O que costumava levar dias, ele agora podia fazer isso em horas. Com as moedas que ele ganhou de suas colheitas, Quautli foi capaz de comprar uma dessas ferramentas para sua família, que lhe permitiu melhorar a qualidade de vida de todos em suas casas e produzir mais alimentos para o mercado. Por outro lado, as carruagens puxadas por alpacas tornou-se um dos do transporte popular. Alpacas, embora não tão rápido quanto cavalos, eram fortes e estreitos para as estradas e eram perfeito para transportar cargas e pessoas nas ruas de Tenote e seus arredores. A facilidade de se locomover pela cidade, acelerar o comércio e promover a comunicação entre diferentes comunidades. No início, o sistema monetário foi recebido com ceticismo. Comerciantes e artesãos estavam acostumados a trocar seus produtos diretamente. Mas como a economia cresceu e mais pessoas começou a experimentar as vantagens do sistema monetário, o uso de moedas voltou ao normal. As pessoas não precisavam mais carregar sacos de algodão pesados ou cacau para conseguir o que eu precisava. Agora poderia trocar seus produtos e serviços por moedas de cobre, prata ou ouro e guarde-os facilmente. Huaylit, um oleiro Huaylit idoso, trabalhou toda a sua vida fazendo vasos e placas. Mas em uma idade avançada ele não podia mais produzir em grandes quantidades como antes. Com o novo sistema de cunhagem foi capaz de vender algumas de suas peças mais economizar dinheiro em vez de depender de trocas. Agora tinha dinheiro suficiente para comprar comida e remédios, sem ter que trabalhar tanto ou carregar mercadorias. 2. Itzel, uma mulher viúva e mãe de 3 filhos. Itzel vendia têxteis e tecidos no mercado, mas com o sistema de troca, era difícil obter produtos que durassem mais. Quando as moedas começaram a ser usadas, foi capaz de vender seus produtos e economizar, que lhe permitiu comprar ferramentas de melhor qualidade para um tricô mais rápido. Com sua renda, agora poderia alimentar seus filhos e comprar materiais de melhor qualidade para o seu negócio, e sua vida e a de seus filhos melhoraram acentuadamente. 3. Misli, um jovem aprendiz. Como aprendiz em uma oficina de carpintaria, Misli recebeu um pequeno paga por seu trabalho que costumava ser na forma de comida velha ou ferramentas. Mas com a introdução de moedas, seus chefes começaram a pagá-lo em cobre e Misli foi capaz de começar a economizar para comprar suas próprias ferramentas.
3. Sua habilidade e dedicação aumentaram, e logo depois se tornou um artesão, independente com sua própria oficina. 4. Tlali, uma velhinha da comunidade. Por causa de sua idade, Tlali não podia mais trabalhar no campo ou no mercado. Antes do sistema de moedas, dependia do de seus vizinhos para obter comida. Agora, ao receber uma ajudinha nas moedas, prata que a cidade distribuiu para os mais vulneráveis, poderia comprar diretamente o que ele precisava, como eu entendo feijão e remédios. Isso deu-lhe independência e dignidade, porque eu não precisava mais pedir ajuda toda vez. A introdução destes ferramentas e o sistema monetário Tenoch transformado em uma sociedade mais dinâmica, as pessoas começaram a entender que as moedas não eram valiosas nos armazéns da cidade, mas também entre eles. Agora poderia comercializar diretamente, dando a cada pessoa o poder de gerenciar sua economia e economize. Para o futuro, a economia cresceu e o comércio floresceu em uma escala nunca antes vista. Tenoch se tornou um centro de inovação, onde todos, de camponeses a artesãos e idosos, beneficiou das ideias de Carlos. Sua liderança não apenas os levou a uma era de riqueza material, mas também para uma comunidade unida e fortalecida. Em Tlaxcala, a fumaça das fogueiras de vigília subiu no crepúsculo, enquanto um grupo de emissários voltou de Tenoch, com notícias que se encheram de preocupação e perplexidade. Ao conselho do rei, um dos espiões, coberto com roupas femininas, fui em frente e depositei uma bolsa de couro na mesa do rei. Abriu com cuidado, revelando moedas cintilantes de cobre e algumas ferramentas de Martim, o rei. Olhando para o saco de moedas e as ferramentas de metal que brilhavam, com um brilho quase hipnótico sob a luz das tochas, não conseguia esconder sua perplexidade. O que é isso? Embora no fundo eu já tenha entendido a resposta. São as novas ferramentas que as mexicas começaram a fabricar, perguntou a um de seus conselheiros, um homem robusto e experiente em Tlaloani. Começou a cunhar moedas e forjamentos, ferramentas que ele desenvolveu entre seu povo. Não dependem mais apenas de troca. Essas moedas facilitaram o comércio em Tenochtitlan e as ferramentas que eles usam aumentam sua produção. Estão crescendo mais rápido do que imaginávamos. O rei bateu na mesa com o punho cerrado. Isso é impossível. Que Tlatone é apenas uma criança, e ainda assim ele alcançou o que nenhum líder antes dele. Não será apenas uma estratégia para parecer forte e nos enganar. Nenhum grande senhor. Nossa. Espiões viram como o povo de Tenoch também. Conseguiram muito em pouco tempo. Trouxeram ordem e um sistema de produção eficiente, algo que nunca tínhamos visto antes nessas terras, disse o espião com gravidade. E não só isso, mas agora as pessoas respeitam ainda mais. Sua juventude foi vista como uma vantagem, não uma desvantagem. Por suas novas ideias renovaram a cidade. O rei permaneceu em silêncio com uma carranca, digerindo as informações. Olhou para as moedas e ferramentas na mesa, entendendo que se as mexicas, logo dominaria toda a região. Se Tlaxcala não reagiu imediatamente, seria deixado indefeso em face do poder de Tenoch. Podia ver sua cultura e terras arrasados no chão e seus próprios filhos escravizados. Não podemos permitir que eles se tornem mais fortes. Se os deixarmos crescer, será uma ameaça não só para nós, mas para todos os povos. Ao redor exclamou o rei, levantando sua voz para que todos ouçam. Um de seus generais vestiu, com armadura de couro e enfeites de penas. Deu um passo à frente. Qual é o seu pedido grande, rei? O rei, com olhos cheios de determinação e raiva, apontou para o horizonte na direção de Tenoch. Preparar tropas. Atacaremos assim que estiverem prontos. Não podemos permitir que o Mexica fique à frente da curva. Se não os destruirmos agora, eles vão nos destruir. O general baixou a cabeça em sinal de respeito. Sim, senhor. Vamos reunir 3.000 guerreiros. Vamos sair antes do amanhecer e nos aproximar furtivamente para suas fronteiras. Vamos atacá-los de surpresa, para que não tenham tempo para se defender. O rei sorriu com uma expressão de frieza no rosto. Perfeito. Pode Tenoch também testar o verdadeiro poder de Tlaxcala. Vamos queimar seus campos. Destruiremos suas forjas e humilharemos seu jovem Tlatoani.
Para deixá-lo saber que ele não pode desafiar Tlaxcala, os tambores começaram a soar naquela mesma noite, convocando os guerreiros de todas as aldeias próximas. Homens de todas as idades, jovens experientes apareceu no acampamento, com lanças e flechas preparadas, seus rostos pintados para a guerra, enquanto a lua iluminava o vasto exército de 3.000 soldados que se reuniram para a missão. Com seus corações cheios de lealdade e sede, os guerreiros Tlaxcalans começaram sua marcha no escuro, disposto a diminuir o poder emergente de Tenoch. Antes que fosse tarde demais, Tlatoani Carlos implementa sua estratégia com novas armas, enquanto seus próprios comandantes enfrentam dúvidas e conflitos internos em aceitar essas mudanças. Carlos, o jovem Tlatoani de Tenoch, estava em seu escritório, revisando alguns registros quando um de seus subordinados correu com respiração inquieta e rosto pálido. Tlatoani e os Tlaxcalanos disseram que o subordinado engolindo saliva, os Tlaxcalans estão vindo para cá. Reuniram um exército de 3.000 guerreiros e em alta velocidade. Vai nos atacar antes do amanhecer. Carlos olhou para cima com calma e sorriu. Eu gostaria que as notícias ecoassem na sala. Bunda perfeita em pé com determinação. Estamos esperando por esse momento há muito tempo. Vamos testar nossas novas armas nesta era. Jovem Tlatoani deu um passo em direção à janela de seu escritório, observando a cidade que ele estava prestes a defender com em que confiança. As irregularidades que tiveram dirigido lhes daria uma vantagem em seus inimigos. No entanto, nas fileiras de seu exército, as coisas não eram tão simples. Dúvidas nas forças armadas. Entre a alta administração, a notícia das novas armas causou ceticismo e desconforto. Soldados veteranos orgulhosos de suas armas tradicionais, visto com desconfiança as novidades trazidas pelo jovem Tlatoani. No acampamento, Ruemak, um guerreiro experiente e capitão do exército, discutiu com seu amigo e companheiro de batalha Itzcoatl. Isso é loucura, Itzcoatl. Você acredita que essas novas armas podem superar Tepostopili ou Macahuitl? Essas armas protegeram Tenoch por gerações, disse Ruemak, acertando seu Macahuitl no chão para enfatizar suas palavras. Joe Itzcoatl, embora um pouco mais reservado, assentiu. Meu coração me diz a mesma coisa, irmão. Tepostopili são fortes, capazes de armadura. E o Macahuitl? Não há arma mais poderosa do que aquela borda de obsidiana que pode decapitar um homem com um único golpe. Olá, o que esses arcos de metal podem fazer? Que nos foram entregues. Naquela hora, um jovem e entusiasmado soldado, chamado Quali, que estava experimentando uma das bestas recém-fabricado, aproximou-se deles, ouvindo a conversa deles. Você fala com o orgulho das gerações passadas, disse Quali, segurando uma besta nas mãos. Mas o Tlatoani nos deu ferramentas com o qual podemos superar até os inimigos mais fortes. Eu vi o que esta arma pode fazer. Como pode lançar um projétil em alta velocidade e atravessar para o ângulo mais grosso? Para Mac bufou em descrença. Armas que podem passar por órbitas. O poder das meticas está em nossa capacidade de lutar, perto de sentir o inimigo cara a cara. O que você acha dessas máquinas? Substituirá a força e coragem que forjamos na batalha. Mas Quali não se intimidou. Coragem não nos salvará de uma emboscada ou Ruemak. Imagine ser capaz de atacar à distância, derrubando inimigos antes que eles cheguem às nossas fileiras. Imagine como poderíamos mudar a guerra. Itzcoatl olhou para Quautli com interesse, embora ele ainda seja cético. Talvez, mas não estou convencido. Que essas ferramentas podem sobreviver na batalha? Uma vez que eles estão quebrados, o que nos resta? Eu confio no que posso segurar com minhas mãos, Stopid e Carlos. Determinado a proteger suas terras e demonstrar, a força de seu coração levou para um exército de 2.000 homens para as fronteiras do território mexica. Eu sabia que os Tlaxcalanos se aproximavam rapidamente, e mesmo que ele não quisesse guerra, entendeu que a ameaça deve ser contida diante de seus inimigos para ganhar confiança e estender seu alcance. Ao longo do caminho, as tropas de Tenoch estavam passando por aldeias aliadas cujas habitantes assistiram em silêncio da segurança de suas casas ou esconderijos improvisados. Tensão foi sentida em cada canto. Os alemães lembraram de compensar batalhas passadas e aconselharam para o mais novo esconder, tendo que os combates poderiam chegar às suas terras. Pais abraçaram seus filhos
sussurrando para eles que tudo ficaria bem, embora abrigava seus corações. Em uma das aldeias mais próximas da fronteira, uma jovem chamada Yaótilo assistiu à passagem das tropas. Por trás de uma cerca de madeira, tinha ouvido falar das novas armas dos Tlatoani. Mas como muitos outros, eu não tinha certeza se eles fariam uma diferença real. Seu irmão mais velho, Matlau, já havia sido recrutado para o exército, e embora estivesse orgulhoso, também tinha medo de nunca mais vê-lo. Carlos à frente da coluna de soldados observou atentamente os olhos de seu povo. Sabiam que eles, como seus próprios comandantes, precisavam evidência clara do poder das novas ferramentas que trouxe para a mesa. Sua liderança não era baseada apenas em armas ou estratégias, mas na confiança do povo. E embora alguns ainda estivessem hesitantes, ele estava disposto a mostrar a eles que você está doente seria sua salvação, não sua ruína. Alguns metros mais atrás, Quali, o jovem soldado que confiava totalmente nas bestas e lanças de metal, caminhou com orgulho. Ele usa sua besta nas mãos e na armadura. Reforçou o que Charles havia ordenado para fabricar para si mesmo e seus colegas. No entanto, ao seu lado, o Emaki e sua equipe trocaram olhares defensivos. Onde tudo isso nos levará? Itália e quatro ajustamento sobre Tepostopili. Para uma pessoa adotar as novas armas. Talvez, irmão. Sim, o Emak. Ansioso por Carlos, para uma época em que nossas batalhas não nos consuma tanto. Talvez ele tenha tratado nível, algo que ainda não chegamos a entender. A marcha do exército avançou até chegar ao Colinas Próximas, de onde o território Tlaxcalan podia ser visto. Carlos ordenou que seus homens acampassem em silêncio. Eles não estavam procurando por guerra não naquela noite. A luz do pôr do sol pintou os céus em tons, avermelhado em silêncio, solenemente envolveu o exército de Tenote. Era o estacionamento antes da tempestade. Um momento de reflexão antes do inevitável. Sabiam que eles, como seus próprios comandantes, precisavam evidência clara do poder das novas ferramentas que trouxe para a mesa. Sua liderança não era baseada apenas em armas ou estratégias, mas na confiança do povo. E embora alguns ainda estivessem hesitantes, ele estava disposto a mostrar a eles que você está doente seria sua salvação, não sua ruína. Alguns metros mais atrás, Cais, o jovem soldado que confiava totalmente nas bestas e lanças de metal, caminhou com orgulho. Ele usa sua besta nas mãos e na armadura. Reforçou o que Charles havia ordenado para fabricar para si mesmo e seus colegas. No entanto, ao seu lado, o Emaki e sua equipe trocaram olhares defensivos. Onde tudo isso nos levará? Itália e quatro ajustamento sobre Tepostopili. Para uma pessoa adotar as novas armas. Talvez irmão chamado Emak? Ansioso por Carlos, para uma época em que nossas batalhas não nos consuma tanto. Talvez o Tlatoani veja algo que ainda não chegamos a entender. A marcha do exército avançou até chegar ao Colinas Próximas, de onde o território tlaxcalano podia ser visto. Carlos ordenou que seus homens acampassem em silêncio. Eles não estavam procurando por guerra não naquela noite. A luz do pôr do sol pintada, céus de tons avermelhados e silêncio. Envolveu solenemente o exército de Tenote. Era o estacionamento antes da tempestade. Um momento de reflexão antes do inevitável. Carlos olhou para o horizonte em direção às terras de Tlaxcala, ciente de que o tempo estava do lado deles. Por enquanto eu preferia que seus soldados, o povo e os aliados observarão o poder do exército e a liderança de um Tlatoani, que mesmo sendo jovem, ele estava se preparando para fazer história. Em Texcoco o ar parecia grosso. Como mensageiros iam e vinham do tribunal, Nezahualpillar I, governador de Texcoco e aliado estratégico de Tenote, ouviu com atenção as notícias trazidas da grande cidade mexicana. Soube que os tlaxcalanos avançou com um exército considerável, e o que mais o preocupava era que o jovem Tlatoani, Carlos decidiu confrontá-lo sem pedir ajuda. É imprudente, comentou Tizak, um dos conselheiros mais experientes de Nezahualpillar Nil, nosso jovem aliado. Tem uma boa cabeça para criar ferramentas e novas formas de organização, mas a guerra é diferente. Guerra requer experiência e temperamento que ele ainda não demonstrou em combate real. O que você está procurando com isso? Maria Nezahualpillar e carrancudo, enquanto assiste através da janela a extensão do seu domínio. Sua decisão de enfrentar apenas os tlaxcalanos pode custar mais do que você pensa. Se Carlos for derrotado, seremos os próximos na lista Tlaxcala.
Ocelotel interveio, outro dos membros do conselho. Sabemos que os Tlaxcalanos desejavam o domínio dessas terras. Se cairmos na tentação de deixá-lo se enfrentar sozinho, poderíamos estar assinando nossa sentença de guerra. Nezahualpili sentiu que sua expressão era séria. Tinha visto o suficiente sangue em sua vida para saber que a guerra raramente trouxe benefícios. Mas ele também entendeu o peso de orgulho e expectativas de um jovem governante. Carlos tinha algo especial, uma mente brilhante e uma visão clara, mas sem aliados. Sua astúcia poderia ser enterrada em... Prepare-se para o pior. Apenas no caso de o governador de Texcoco ordenar nos organizar no caso de precisarmos intervir rapidamente. Mesmo que Carlos não tenha solicitado, não vamos permitir Tlaxcala. Acreditamos que estamos enfraquecidos ou divididos? Enquanto Nezahualpilari estava emitindo essas instruções, seus pensamentos, Charles e as possibilidades que a guerra poderia trazer, perguntou se seu aliado foi preparado para enfrentar não só a força do exército tlaxcalano, mas também a complexidade da política e da diplomacia em tempos de guerra. Em Tlacopan, o governante Totoquivatsin caminhou pelo corredor de sua corte em uma mistura de preocupação e raiva. Tinha ouvido falar que Carlos, o jovem Tlatoani de Tenote, decidiu enfrentar o Tlaxcalan sem solicitar o apoio de seus aliados. A decisão não foi apenas arriscada, foi, em sua opinião, imprudente. O que passa pela cabeça do Tlatani, ele exclamou. Enquanto parava, junto com um de seus conselheiros mais próximos, Cuauhtemoc. É um jovem inteligente, mas não posso acreditar que a inovação e as novas armas vão carregá-lo à vitória, sem o apoio de seus aliados. Parece confiante em suas estratégias e no poder de suas ferramentas. Cuauhtili, tentando soar neutro. Mas a guerra não é vencida apenas por ferramentas. Os homens precisam de experiência e força de espírito, algo que só pode ser forjado com o tempo, e se falhar, estaremos em perigo também. Retoque-o assistindo com voz frustrada. Uma vitória Tlaxcalan sobre Tenoch seria uma ameaça direta para Tlacopan. Não podemos permitir que a arrogância de um jovem nos levar à ruína. O que meu senhor sugere? Eu preciso de outro conselheiro. Totonacatsin parou de respirar profundamente. Sabia que suas palavras definiriam o destino de Tlacopan. Finalmente se dirigiu a seus conselheiros. Fortalecer as defesas da cidade e mobilizar nossos guerreiros mais experientes. Mesmo que Carlos não tenha pedido nossa ajuda, devemos estar prontos. Se necessário, vamos intervir para proteger não só Tenote, mas para nós mesmos, enquanto seus homens... E começou a organizar os preparativos para o... Estamos abandonados, não poderia evitar... Refletir sobre o curso de ação que o jovem Tlatoani tinha tomado. Eu sabia que em algum momento Carlos teria que reconhecer que a experiência e a força unida de seus aliados eram tão valiosos quanto qualquer invenção. Estava um dia quente nas terras de Tlaxcala, quando o jovem Tlatoani Carlos, que nasceu em uma época muito diferente ao de seus ancestrais, avançou com seu exército azteca em direção à colina para enfrentar o grande exército de Tlaxcala. Tinha liderado seu exército, formado por guerreiros qualificados e bem treinados, em uma viagem pelo campo, preparado para enfrentar os Tlaxcalanos, seus antigos inimigos. A colina oferecia uma vista panorâmica perfeito para antecipar os movimentos do seu inimigo. E no topo daquela colina ele viu, à distância, o exército de Tlaxcala, composto por 3.000 guerreiros, estava alinhado, esperando para receber o Mexica. Carlos assistiu em silêncio, com os olhos fixos no horizonte, enquanto seus soldados ajustou as catapultas e preparou as cápsulas. A tensão no ar era palpável, mas Carlos não parecia preocupado. Em sua mente, a batalha já estava vencida. Do outro lado, o rei Tlaxcalan, um homem com um olhar, assistiu com desdém Charles e seu exército. Sorriu com malícia. Já este jovem Tlatoani acredita que pode me confrontar com apenas alguns homens. Meu exército é muito maior e mais experiente. Certeza de que seus aliados foram rejeitados por suas decisões malucas em Tenote. Os deuses estão do meu lado. Este é o fim para ele. O rei levantou a mão com força, e com um gesto ele ordenou que seus guerreiros se preparassem para o... Com um rugido, os tlaxcalanos começaram a gritar, levantando suas armas para o céu enquanto avançavam.
Ataque que não há misericórdia. Destruir as méticas. Carlos assistiu em silêncio, seus olhos brilhando de confiança. Eu sabia que os Tlaxcalanos não eram rivais para ele, não com o conhecimento do futuro que trouxe consigo. Na verdade, ele não apenas confiava em seu conhecimento mas nos recursos modernos que trouxe consigo. Desenvolveu um exército com armas e estratégias completamente diferentes para aqueles de seu tempo. Carlos, olhando em volta, levantou o braço com firmeza. Prepare as catapultas. Calmamente ordenado enquanto seus soldados se alistavam, espere que eles entrem no intervalo. Pronto. Fogo. Imediatamente enormes pedras lançadas das catapultas começou a cair do céu como uma chuva mortal no exército. Tlaxcalans o enorme. Pedras colidiram com os guerreiros de Tlaxcala, enviando-os para o chão em uma chuva de poeira e sangue. Sim, senhor. Isso é o que você chama de dar-lhes uma recepção brutal, gritou um soldado mexica, vendo as pedras caírem sobre os inimigos. No entanto, King Tech Pilson, em vez de retroceder, levantou a mão com raiva. Não pare! Continue. Nós somos mais do que eles. Não podemos deixar essas pedras nos pararem. Naquele instante, o sol foi bloqueado por uma chuva de neve caindo do céu, disparado por arqueiros mecânicos. As escadas pareciam infinitas, cobrindo toda a área como uma cicatriz mortal que impediu os Tlaxcalanos ver seus inimigos. O exército mexica apoiou os Tlaxcalanos e, ao mesmo tempo, os mexicas ergueram torres como se do nada eles aparecessem, graças ao conhecimento de que Carlos tinha trazido de sua vida anterior. Olhe para isso. O Tlatoani Carlos tem uma magia estranha. As torres apareceram do nada, disse um dos soldados mexicas espantado, pela velocidade com que eles tinham estruturas de madeira direcionadas. Charles sorriu enquanto observava seu exército, avançando com precisão